Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido do PSB e do PT e restringiu decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro a respeito da compra de armas de fogo e munições, além da posse de armamento. As normas já estavam em análise no STF, mas tiveram o julgamento suspenso após o ministro Nunes Marques pedir vista. Em março de 2021, Fachin, que é o relator dos processos, votou contra as regras editadas pelo chefe do executivo. Na decisão desta segunda-feira, o ministro alegou urgência provocada pelas eleições como fundamento para limitar os decretos e afirmou que existe um suposto risco de violência política que torna de extrema e excepcional urgência a necessidade de se conceder o pedido das siglas de oposição. Na prática, as decisões de Fachin determinam que a posse de arma de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrarem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade. E a aquisição só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional e não em razão do interesse pessoal. Além disso, o ministro limitou a compra de munições à proporção que garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos. As decisões de Edson Fachin devem ser levadas para referendo no plenário virtual, mas ainda não há data marcada para análise dos casos. Com esse destaque, a gente abre o programa desta segunda-feira e começa trazendo aqui para você a análise do Diogo Schelp. Boa noite, Schelp, que nos diz dessa decisão do ministro Edson Fachin. Bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Ana Paula, Fiuza. E boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o problema aqui nessa decisão é que o ministro Fachin não se restringiu aí a analisar a questão da constitucionalidade desses decretos. O que o Fachin fez, além de tudo, foi discutir a efetividade dessas medidas. Não é um papel de um ministro do Supremo discutir políticas públicas, né? Decidir se elas são boas ou ruins, se elas vão atender o propósito a qual elas se destinam ou não. Isso é papel principalmente do Poder Legislativo, né? E, obviamente, o Poder Executivo também tem uma atribuição nesse sentido. O ministro do STF deve se restringir a analisar se uma lei ou um decreto está de acordo com a Constituição. Agora, em relação ao mérito da questão, o que acontece é o seguinte: em 2003 foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, uma questão que vinha sendo discutida desde o governo Fernando Henrique, em 1999. Então, em 2003, no primeiro ano do governo Lula, foi aprovado esse estatuto que previa, em um dos seus principais artigos, que haveria um referendo para decidir sobre um ponto central, que era justamente a proibição ou não do comércio de armas de fogo, comércio de armas e de munição. Em 2005 foi feito o referendo e a população, em sua maioria, os eleitores, decidiram que não se deveria proibir o comércio de armas para a população. Isso criou uma situação que levou os governos do PT a desrespeitar a decisão do referendo e passaram a aplicar, de fato, uma restrição à compra de armas. Então a gente vê aí o primeiro erro nessa história toda, que foi o desrespeito à decisão popular de não se proibir o comércio de armas e munição. Depois, Bolsonaro chegou ao poder com a promessa de flexibilizar, de permitir o acesso mais facilitado dos cidadãos às armas. Só que ele fez isso da forma incorreta, ele fez isso por decretos. Em 6 meses, Bolsonaro editou ali cerca de meia dúzia de decretos para flexibilizar as armas. O problema é que o que devia ter sido feito era uma discussão no Congresso com isso. É o Congresso que, de fato, tem a atribuição para discutir essa questão. Porque aquele Estatuto do Desarmamento deveria ter sido riscado do mapa, mas deveria entrar outra lei no lugar. Quer dizer, a questão das armas deveria ser legislada de forma correta, não apenas simplesmente revertendo com decretos o que havia sido estabelecido lá na lei de 2003. Gostando-se ou não, é a lei que estava valendo. Então a gente tem aí uma situação que é uma situação com vários pontos de erro. A gente tem o governo Lula desrespeitando o referendo das armas. A gente tem o presidente Jair Bolsonaro legislando por decreto, passando por cima de uma atribuição que seria do Congresso para discutir a fundo os critérios dessa flexibilização. Por exemplo, quem define e com base em quê, com base em que estudo e com base em qual realidade
se define quantas armas cada caçador pode ter, ou quantas armas cada colecionador pode ter, ou quantas armas cada pessoa pode ter em casa, né? Quanto de munição pode ser comprado, né? Tudo isso não pode ser simplesmente decidido assim da cabeça do presidente ou da cabeça de alguém que está lá assessorando ele. E, além de tudo, como esvaziar o poder do exército, por exemplo, para controlar as armas? Como que se faz isso? Por que isso aconteceu? E isso deve ser feito por meio de uma lei. Então, a gente teve ali um erro de Lula por desrespeitar o referendo das armas, erro de Bolsonaro por não legislar sobre essa questão da maneira correta, ou seja, legislar por meio de decreto não era o caminho, e Fachin erra por assumir um papel que o executivo e o legislativo deveriam ter exercido, que era de fato resolver essa questão com uma lei, com um projeto de lei que poderia ter sido enviado pelo executivo para o legislativo, por exemplo. E para ajudar, o ministro Nunes Marques pediu vista no processo no ano passado, atrasando, adiando o julgamento do STF, que poderia ter devolvido a questão para o legislativo.